Muito bem. Bom dia a e o que é, porque começou a funcionar precisamente este ano letivo, o curso de mestrado de Bioengenharia em Medicina Regenerativa e de Precisão, que tem lugar, esse é um importante detalhe, uma informação importante para dar aqui aos nossos participantes, que está a decorrer e continuará a decorrer no campus do técnico do Tagus Park. Ora bem, antes de começar a explicar o que é este mestrado, talvez seja importante desmistificar o que é, afinal de contas, a medicina regenerativa e a medicina de precisão. Portanto, ambas estas abordagens, novas abordagens à medicina, pretendem constituir-se como alternativas a uma medicina mais clássica, uma medicina mais tradicional, sendo que são dois conceitos distintos, a medicina regenerativa e da precisão, distintos, mas que se complementam. Então eu diria que a medicina regenerativa procura desenvolver novas estratégias para manter, reparar e melhorar a função de tecidos e órgãos danificados, nomeadamente desenvolvendo, portanto, no laboratório novos tecidos e novos órgãos para prolongar e melhorar a qualidade de vida, sobretudo para aquelas doenças que não encontram solução na medicina mais tradicional. Por outro lado, a medicina de precisão procura desenvolver estratégias para a detecção, diagnóstico e prevenção de doenças, mas tendo em conta a variabilidade genética e ambiental de cada indivíduo. Portanto, é uma medicina personalizada. Para conseguir então desenvolver atividades nestas áreas da medicina regenerativa e da medicina de precisão, este mestrado oferece formação em várias áreas de estudo, incluindo a biologia e a engenharia das células estaminais, terapias moleculares genéticas e medicina, ciências de dados e computação e dispositivos e sistemas biomédicos. Para quem é que se destina este mestrado? Portanto, poderão ingressar neste mestrado licenciados que tecnologia e engenharia, nomeadamente pessoas que venham da área da bioengenharia, das ciências biológicas, cursos na área da saúde, pessoas também até que venham da área da química, da informática e áreas afins que pretendam obter formação numa área que se encontra na convergência entre a engenharia e a medicina. E é por isto que os destinatários, portanto, são esta panóplia grande de formações. Tudo com o intuito final de desenvolver novas aplicações clínicas e cuidados de saúde personalizados. O curso é lecionado em português, sendo que algumas unidades curriculares, caso tenham a participação de alunos internacionais ou de programas de mobilidade, estejam presentes nessas mesmas unidades curriculares. Aqui, assim, neste slide poderão perceber a estrutura curricular do curso, sendo que no primeiro ano, portanto, vai existir uma maior predominância de disciplinas da área principal do curso e uma opção livre, sendo que no segundo ano há depois uma maior predominância de créditos atribuídos ao chamado projeto integrador, bem como também depois no segundo semestre do segundo ano a dissertação. Aqui assim poderão ver mais em detalhe a estrutura do curso relativamente às disciplinas que são lecionadas. Aqui sim podem verificar no primeiro ano a existência de unidades curriculares como a engenharia de células e tecidos, a biologia computacional, bioengenharia e empreendedorismo, genómica funcional e comparativa, engenharia biomolecular, a regulação do medicamento e dispositivos biomédicos, a bioengenharia de células estaminais, engenharia de órgãos e terapia génica e celular. Mais tarde, no segundo ano, terão acesso a disciplinas como a aprendizagem automática em bioengenharia e a bioengenharia de sistemas. Todo o segundo semestre do segundo ano será ocupado depois com a dissertação ou um projeto realizado numa empresa ou num hospital. É importante referir que este mestrado é composto por duas especializações distintas, o que faz todo sentido de acordo com aquilo que venho dizendo até agora, nomeadamente
especialização em medicina regenerativa e a especialização em medicina de precisão. Qual é então a diferença, as diferenças nos currículos dos alunos que escolhem uma ou outra especialização? A diferença é que os alunos que escolhem a especialização em medicina regenerativa terão uma unidade curricular no terceiro período do primeiro ano, que é designada Tecnologia de Biomateriais, ao passo que os alunos que selecionam a especialização em medicina de precisão terão, nesse mesmo período e nesse mesmo ano, a disciplina, a unidade curricular de Tecnologias de Informação e Decisão Biomédica. Por outro lado, o projeto integrador, que é realizado no primeiro semestre do segundo ano, terá, obviamente, uma cariz mais de medicina regenerativa para os que escolhem esta especialização, ao passo que os alunos que escolhem a especialização em medicina de precisão realizarão um projeto na área específica da medicina de precisão. Quais são também as saídas profissionais para os diplomados deste curso de mestrado? Será também uma panóplia bastante alargada de possibilidades, portanto, os profissionais poderão trabalhar na área da investigação, no meio académico, nomeadamente, ou instituições de investigação médica, em hospitais, mas também na área da indústria farmacêutica e biotecnológica, nomeadamente a realizar que tipo de atividades? Nomeadamente a desenvolver aplicações clínicas inovadoras e personalizadas, a proceder ao desenvolvimento de novos bioprocessos e produtos avançados baseados em terapias moleculares e celulares ou na engenharia de tecidos, e a desenvolver também plataformas de diagnóstico e pesquisa farmacológica. Poderão também os profissionais desta área desenvolver funções de consultoria, liderança, gestão, formação profissional e ensino. E eu termino deixando aqui o contacto do coordenador deste curso, o professor Joaquim Sampaio Cabral, assim como também do secretariado do Departamento de Bioengenharia, nomeadamente, tal como foi já referido pelo colega João Seixas, a Conceição Venâncio, que coordena toda esta área no secretariado. E terminaria aqui. Obrigado, professora. Obrigado pela apresentação. Pronto, como tínhamos dito à professora, agora é uns minutinhos para questões, caso alguém tenha. Portanto, se quiser podem mandar pelo bate-papo a questão, ou podem mesmo levantar a mão e eu... ok, já vi que a Andréia Fernandes já pôs. Portanto, Andréia, podes ligar o microfone e falar com a professora. Bom dia, conseguem-me ouvir bem? Muito bem. Ok. A minha questão era apenas no seguinte. Eu, durante este ano, tenho estado bastante indecisa, uma vez que é o meu último ano de licenciatura, em envergar para este mestrado ou, por exemplo, para um mestrado de engenharia farmacêutica, que está muito mais, se calhar, ligado à indústria do que propriamente à área da investigação, porque é uma área que me interessa muito mais relativamente à área da investigação científica. E a minha dúvida seria se este mestrado contempla, em termos de saídas profissionais, essa possibilidade de envergar para a indústria, assim como, por exemplo, o mestrado em engenharia farmacêutica, em termos de possibilidades. Portanto, eu diria que depende muito da área da indústria farmacêutica que estás a considerar. Existem determinadas áreas que são ensinadas e no âmbito das quais se podem realizar teses de mestrado, neste mestrado de bioengenharia, nomeadamente mais na área da medicina regenerativa, e que eu julgo que não serão contemplados no mestrado de engenharia farmacêutica, que eu penso que tradicionalmente, classicamente, está muito mais associada à indústria farmacêutica das small molecules, portanto, aqueles fármacos mais convencionais. Agora, cada vez mais também se direcionam para a área dos fármacos mais de origem biológica, nomeadamente anticorpos monoclonais, proteínas recombinadas, etc. E, portanto,
Nós aqui no mestrado também damos alguma formação, nomeadamente ao nível da unidade curricular de regulamentação dos medicamentos, em que esse tipo de medicamentos, portanto, mais tradicionais, portanto, os fármacos à base de small molecules, são também modelos de estudo, mas nós proporcionamos aqui, assim, uma formação muito mais na área de novas terapias de ponta, baseadas na engenharia de tecidos, na engenharia de órgãos e numa medicina regenerativa mais de ponta, que eu julgo que não será, portanto, abordada no curso de uma engenharia farmacêutica mais tradicional. Claro que também a engenharia farmacêutica provavelmente dará uma formação mais adaptada e mais direcionada para aquelas pessoas que querem vir um dia a ser profissionais na indústria da farmacêutica, nessa indústria mais virada para as small molecules, etc. Portanto, uma indústria mais clássica, mas não proporcionará com certeza esta formação nestas áreas mais de ponta e que, na verdade, ainda não chegaram em força à indústria farmacêutica. Não sei se fui clara, Andreia. Sim, a minha questão era mesmo nesse sentido, porque uma das minhas dúvidas entre a escolha de um ao outro era no sentido em que, em termos de conteúdo, o mestrado de bioengenharia chama-me muito mais a atenção relativamente ao de engenharia farmacêutica. A minha questão era mesmo em termos de saídas profissionais. Posso, por exemplo, ter tantas possibilidades de ficar, por exemplo, numa empresa, em vez de ficar, por exemplo, fazer investigação mais a nível académico face ao outro mestrado. Era mesmo nesse sentido, em termos depois de estabilidade. Sim. Pronto, isso vou ter mesmo de concordar que, de facto, aqui neste mestrado estamos a abordar as estratégias e áreas, como te disse, de ponta e que ainda não estarão em força e instaladas numa indústria a um nível mais global. Ainda são muito abordagens que estão a ser testadas e desenvolvidas muito ao nível académico, ao nível da investigação, mas cada vez mais e a grande velocidade isso passará para o meio industrial e portanto,